Eles eram estrelas, ícones e lendas. O tipo de gente que pensávamos que nada poderia tocar, nem a idade, nem o fracasso, nem mesmo a morte. Mas o destino não se importa com a sua fama. Às vezes, ele ataca das formas mais silenciosas, mais absurdas, mais surreais. Um cachecol preso na roda, um escorregão numa encosta nevada. Um carro estacionado que se transforma em um assassino silencioso. Estas não são histórias de roteiros de filmes. São vidas reais, pessoas reais, perdidas nos acidentes mais bizarros que você pode imaginar. Eles eram admirados por milhões, apenas para desaparecer de maneiras que ainda nos fazem perguntar: como algo assim pôde acontecer? Essas 8 celebridades não apenas faleceram, elas foram levadas por momentos tão estranhos, tão assombrosos, que suas mortes se tornaram tão inesquecíveis quanto suas vidas. 1. Natalie Wood. Ela era da realeza de Hollywood, um talento luminoso que cresceu diante das câmeras e nunca deixou seu brilho. Natalie Wood conquistou corações em clássicos como Milagre na Rua 34 e Amor, Sublime Amor, sua graça e vulnerabilidade, a tornando uma das atrizes mais amadas de sua época. Mas numa fria noite de novembro de 1981, sua história tomou um rumo que assombraria Hollywood para sempre. Natalie estava de férias na costa da Califórnia, a bordo de seu iate, o Splendor, ao lado de seu marido, o ator Robert Wagner, e do colega estrela Christopher Walken. O que deveria ser um retiro tranquilo de fim de semana se transformou em um mistério arrepiante. Em algum momento durante a noite, Natalie desapareceu. Horas depois, seu corpo foi encontrado flutuando nas águas geladas perto da Ilha Catalina. Ela estava usando apenas uma camisola, uma jaqueta e meias. O bote salva-vidas estava faltando no iate. E o pior, havia hematomas em seu corpo. A causa oficial da morte? Afogamento acidental, mas poucos acreditaram. A linha do tempo era confusa, os detalhes não batiam e as perguntas persistiam. Ela caiu tentando prender o bote? Houve uma discussão? Uma briga? Os sussurros nunca pararam. O caso foi reaberto décadas depois, mas ainda assim, nenhuma resposta sólida surgiu. A morte de Natalie Wood não foi apenas uma tragédia. Tornou-se um dos mistérios mais duradouros e inquietantes de Hollywood de todos os tempos. Seu legado como atriz talentosa permanece, mas também o silêncio sinistro de sua última noite no mar. 2. Brandon Lee. Ele era filho de uma lenda e estava prestes a se tornar uma ele mesmo. Brandon Lee, com seu carisma taciturno e talento bruto, estava assumindo seu papel de destaque em O Corvo, um filme sombrio e gótico sobre um homem que retorna dos mortos para vingar o assassinato de sua noiva. Era o tipo de papel que prometia transformá-lo em uma estrela. Mas em uma reviravolta tão assombrosa que parece roteirizada, Brandon não viveria para ver o lançamento do filme. Em 31 de março de 1993, durante as filmagens, uma cena exigia que o personagem de Brandon fosse baleado. A arma usada deveria ser um adereço carregado com balas de festim, mas um erro anterior de produção havia deixado um fragmento de bala real alojado no cano. Quando a bala de festim foi disparada, esse fragmento foi impulsionado com força mortal para o abdômen de Brandon. Ele desabou no set. Levado às pressas para o hospital, ele passou por horas de cirurgia, mas o dano foi catastrófico. Ele tinha apenas 28 anos quando morreu. A morte de Brandon enviou ondas de choque por Hollywood. Não apenas ecoou a trágica morte de seu pai, Bruce Lee, forçou toda a indústria a confrontar o quão perigosa a negligência no set poderia ser. Os protocolos de segurança foram reescritos, vidas mudaram, mas a promessa de uma estrela em ascensão, extinta em um momento que espelhou a tragédia de seu próprio personagem fictício, era algo que nenhuma política poderia desfazer. Brandon Lee se tornou tanto lenda quanto um conto de advertência, prova de que, mesmo em um mundo construído sobre a ilusão, o perigo pode ser muito real. 3.
Anton Yelchin. Ele era quieto, intenso e inegavelmente talentoso. Anton Yelchin já havia construído uma carreira notável aos seus 20 e poucos anos, com papéis de destaque em Star Trek, Loucamente Apaixonados e Sala Verde. Ele não era o tipo de celebridade que buscava atenção, mas aqueles que o viam trabalhar sabiam que ele era algo especial. Foi isso que tornou sua morte em junho de 2016 tão insuportavelmente cruel e tão sem sentido. Aconteceu em uma manhã tranquila em sua casa em Los Angeles. Anton saiu de seu Jeep para verificar a correspondência. Ele havia estacionado o veículo em uma rampa íngreme, pensando que estava seguro. Mas não estava. O carro ainda estava em ponto morto. Em segundos, ele começou a rolar para trás. Ele foi prensado entre o SUV de 5.000 libras e um pilar de tijolos. Ele o esmagou antes que pudesse se mover, antes que alguém pudesse ajudar. Ele tinha apenas 27 anos. O choque foi imediato e de grande alcance. Fãs, colegas de elenco e diretores lamentaram a perda de uma luz brilhante no futuro de Hollywood. Mas havia algo ainda mais perturbador. O acidente foi rastreado até uma falha no sistema de câmbio do Jeep, algo que Anton nunca poderia ter previsto. Sua morte provocou um recall de mais de 1 milhão de veículos e uma conversa nacional sobre padrões de segurança. Mas nada disso poderia trazer de volta o jovem cuja vida estava cheia de promessas e cujo fim não veio de imprudência ou excesso, mas de um carro estacionado que não deveria ter se movido. 4. Michael Kennedy. Ele nasceu na realeza americana. Filho de Robert F. Kennedy e sobrinho do presidente John F. Kennedy, Michael Kennedy carregava o peso da história em seus ombros. Ele tinha o charme, a determinação e a esperança do público de que ele poderia continuar o legado Kennedy em uma nova geração. Mas na véspera de Ano Novo de 1997, tudo mudou em um instante, e o nome Kennedy foi mais uma vez escrito em tragédia. Michael estava em Aspen, Colorado, comemorando com a família e amigos. Entre as encostas cobertas de neve e o espírito festivo, eles estavam jogando um jogo ousado, futebol com esquis, sem capacetes, sem acolchoamento, apenas adrenalina e velocidade no gelo. Michael, sempre enérgico e competitivo, mergulhou no jogo com o mesmo entusiasmo que ele trazia para tudo na vida. Mas enquanto ele perseguia a bola montanha abaixo, ele perdeu o controle. Não houve tempo para parar. Ele bateu de cabeça em uma árvore. O impacto foi devastador. Ele morreu com apenas 39 anos, deixando para trás uma esposa, filhos e uma nação atordoada. Não foram a política ou o escândalo que encerraram sua vida. Foi um momento de imprudência, um jogo jogado na neve. Para uma família já assombrada por perdas, a morte de Michael pareceu especialmente cruel. Outro Kennedy, cheio de promessas, levado de uma maneira que parecia ao mesmo tempo absurda e irreversível. Sua história é um lembrete de que mesmo os nomes mais poderosos não podem fugir do destino, ou do custo trágico de uma emoção descuidada. 5. Isadora Duncan. Ela não era apenas uma dançarina, ela era uma revolução. Isadora Duncan desafiou as convenções a cada passo, rejeitando as formas rígidas do balé em favor de um movimento fluido e descalço que celebrava a liberdade, a emoção e o corpo humano. Suas performances cativaram plateias de Paris a Nova York, e seus característicos longos lenços de seda se tornaram um símbolo de seu espírito destemido e boêmio. Mas na mais cruel reviravolta do destino, esse mesmo símbolo se tornaria o instrumento de sua morte. Em 14 de setembro de 1927, Duncan estava passeando pelas ruas de Nice, França, em um conversível com um amigo. Como sempre, ela usava um lenço esvoaçante, vermelho, brilhante, dramático. O carro começou a acelerar e seu lenço, pego pelo vento, flutuava atrás dela como uma bandeira de liberdade. Mas, de repente, essa liberdade se tornou fatal. O lenço se emaranhou na roda de raios abertos e no eixo traseiro do carro.
Em um único e violento momento, ele apertou firmemente seu pescoço e a puxou para fora do veículo. Seu pescoço quebrou instantaneamente. Ela morreu antes que alguém pudesse reagir. Testemunhas ficaram paralisadas, atordoadas pela ironia grotesca, como algo tão belo, tão intimamente ligado à sua identidade, pôde matá-la tão de repente. Isadora Duncan morreu exatamente como viveu, ousada, inesquecível e desafiadora até o fim. Mas ninguém poderia ter imaginado que sua última reverência viria não em um palco, mas na rua, pelas mãos de sua própria elegância. 6. John Eric Hexum. Ele tinha tudo: beleza de astro de cinema, charme magnético e uma carreira que estava prestes a explodir. John Eric Hexum estava se tornando o rosto da televisão dos anos 80, com papéis em Voyagers e Cover Up. Ele não era apenas mais um ator bonito. Ele tinha presença, o tipo de apelo sem esforço que fazia os produtores acreditarem que ele poderia ser a próxima grande coisa. Mas nos bastidores, um momento de descuido transformaria a promessa em desgosto, gravando para sempre seu nome nos capítulos mais sombrios da história de Hollywood. Em 12 de outubro de 1984, Hexum estava no set de Cover Up, esperando durante um longo atraso na produção. Entediado e inquieto, ele pegou uma arma cenográfica carregada com balas de festim. Era para ser inofensivo, apenas barulho, sem balas reais. Rindo, ele apontou a arma para essa têmpora e puxou o gatilho. Mas o que ele não percebeu foi que mesmo balas de festim podem ser mortais a curta distância. A explosão do festim criou força suficiente para fraturar seu crânio, enviando fragmentos de osso para seu cérebro. Ele desabou instantaneamente. Levado às pressas para o hospital, ele foi colocado em suporte de vida, mas o dano era irreversível. Ele morreu 6 dias depois, com apenas 26 anos. Sua morte abalou a indústria e provocou mudanças urgentes nos protocolos de segurança no set. O que deveria ser uma piada, um momento de brincadeira fora das câmeras, se tornou fatal. John Eric Hexum não morreu de drogas, escândalo ou excesso. Ele morreu de um momento que ninguém levou a sério até que fosse tarde demais. 7. Les Harvey L. era uma estrela em ascensão na cena do rock britânico, o guitarrista eletrizante por trás da banda Stone the Crows. Les Harvey não era apenas talentoso, ele era magnético no palco, derramando fogo e alma em cada nota que tocava. Os fãs amavam sua paixão, sua energia e a forma como sua guitarra parecia ganhar vida em suas mãos. Mas em um momento horripilante, esse mesmo instrumento se transformou em uma armadilha mortal, bem na frente de uma plateia ao vivo. Era 3 de maio de 1972, em Swansea, país de Gales. O local estava lotado, a multidão efervescendo de expectativa. Les subiu ao palco como tantas vezes antes. Ao se abaixar para ajustar sua guitarra, um gesto rotineiro, sem esforço. Ele fez contato com o microfone. O que ele não sabia era que um fio terra defeituoso, combinado com um piso de palco úmido, havia criado uma corrente mortal. No momento em que tocou o microfone, a eletricidade percorreu seu corpo. A princípio, a plateia pensou que era parte do show, Les congelado no lugar em uma pose dramática, mas segundos se passaram. Ele não se moveu. Sua mão apertou o braço da guitarra, o corpo rígido. O pânico se espalhou pelo palco. Colegas de banda correram para ajudar, mas era tarde demais. Les Harvey, com apenas 27 anos, havia sido eletrocutado na frente de centenas de fãs. Sua morte não foi causada por drogas, fama ou imprudência. Foi uma falha trágica na segurança básica do palco. E isso forçou casas de shows em toda a Europa a reexaminar seus equipamentos e protocolos. Les Harvey não morreu pela música. Ele morreu por causa dela. 8. Natasha Richardson. Ela vinha da realeza da atuação e construiu seu próprio legado com graça, inteligência e performances poderosas. Natasha Richardson era mais do que apenas a filha de Vanessa Redgrave
e esposa de Liam Neeson. Ela era uma atriz talentosa que trouxe calor e profundidade a cada papel, de Operação Cupido ao cabaré da Broadway. Mas em março de 2009, um momento tão simples, tão aparentemente inofensivo, tornou-se o início de uma tragédia que ninguém poderia ter imaginado. Enquanto fazia uma aula de esqui para iniciantes em um resort em Quebec, Natasha sofreu uma queda leve, nada dramático, nenhuma lesão visível. Ela riu do ocorrido, até mesmo recusou atenção médica. Mas o que ninguém percebeu foi que, por baixo da superfície calma, ela havia sofrido uma lesão cerebral traumática. Horas depois, ela começou a se sentir mal. Quando foi levada às pressas para o hospital, já era tarde demais. Um hematoma epidural, um sangramento lento e silencioso dentro de seu crânio, havia se instalado. Ela morreu 2 dias depois com apenas 45 anos. A notícia devastou sua família e chocou o mundo. Como uma queda tão pequena, um momento descartado com risadas, pôde encerrar uma vida tão cheia de luz? Sua morte se tornou uma lição assombrosa sobre os perigos ocultos das lesões na cabeça e a maneira cruel como a tragédia pode chegar quando menos esperamos. Natasha Richardson não morreu no palco ou no set. Ela morreu no rescaldo silencioso de uma queda que ninguém pensou que importava, até que importou. Essas 8 vidas não foram perdidas por imprudência ou escândalo. Elas foram ceifadas pelo tempo, por descuidos e pelo acaso. E é isso que permanece conosco. Porque se isso pôde acontecer com eles, pessoas tão admiradas, tão aparentemente intocáveis, nos lembra o quão vulneráveis todos nós somos. A fama pode proteger contra muitas coisas, mas não contra isso. Se alguma dessas histórias ficou com você, se te fez parar, te fez sentir algo, considere se inscrever. Compartilhamos não apenas contos chocantes, mas humanos. Histórias que pedem para você olhar um pouco mais fundo. E se você conhece alguém que ficaria emocionado ou surpreso com o que ouviu, envie este vídeo para essa pessoa, porque lembrar é poderoso. E essas vozes, por mais que tenham sido silenciadas, merecem ser ouvidas.